Mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui no Centro Espírita Jesus Sua Doutrina. Eu sou o Renato. Tem a equipe aqui que está trabalhando conosco, fora do Desencarnados. Os encarnados aí, o Marcos, a Ana, aqui nesses trabalhos de harmonização. Tem o Cláudio e os demais que estão trabalhando aqui, como o Sérgio, ou os Sérgios, né? Tem um Sérgio pequeno e um Sérgio grandão. Estão trabalhando aqui com o trabalho na mesa mediúnica, né? Antigamente, antes da pandemia, a mesa mediúnica funcionava aqui, chamava mesa aberta. E depois desses problemas da pandemia, a gente passou a funcionar com a mesa ali já reservada. Tá? Então hoje a gente começa com esse comentário de harmonização do Evangelho: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ele fala: não julgueis a fim de que não sejais julgados. E aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Dentro desse evangelho, ele coloca aqui que teria duas formas. Ele diz que a censura lançada sobre a conduta de outrem, ela pode ter dois motivos. Então, primeiro, aí o centro é não julgueis. E depois ele diz que quem censura, quando há uma censura, tem dois motivos. Para reprimir o mal, e a outra é para meramente desacreditar a pessoa. Ele começa aqui a comentar, o Espírito, que essa de reprimir o mal, ela é importante, tem que saber o momento, no sentido de ser uma ação eficiente, uma ação que realmente vai conseguir elidir, afastar uma conduta prejudicial ao outro. É o que a gente diz aqui no Ceará: por causa de um grito a gente salva a boiada. Então é saber o momento em que não é uma mera crítica, saber o momento em que vê algo errado e que a sua palavra, ou a sua atitude, ou a minha palavra, ou a minha atitude, vai poder ajudar aquelas pessoas envolvidas, aquele ambiente envolvido. Essa é a primeira forma que ele diz que é interessante. Normalmente, quem pratica esse tipo de comentário, que percebe o timing, o tempo, o momento de fazer, de agir, não é uma reação, faz o bem. E faz bem e dá certo. Realmente salva a boiada. Mas, quando se fala por falar, e principalmente quando se fala para desacreditar meramente o outro, que é o famoso ficar, muitas vezes até falando da vida alheia, sem ter fim nenhum. Esse aí é complicado. E, infelizmente, acredito que seja o que tem mais recorrência, é o que a gente tem mais prática de fazer: falar da vida alheia, falar do erro do outro. E é importante, quando dizia o seu Assis, que quando um dedo aponta assim, um dedo fica para você, ou para quem você está julgando, mas 3 dedos ficam para quem aponta. Então, quando eu estou olhando com muita profundidade para o erro do outro, no sentido só de mostrar que ele está errado, sem que aquele meu mostrar vá ter um efeito realmente de fazer o bem, mas pode ser só para humilhar ele, ou para desacreditar ele frente aos outros, querer mostrar que ele não é bom, por exemplo. Esse aí, ele é prejudicial, é isso que o texto está dizendo. Então, quando a gente começou aqui com a oração da serenidade, porque eu acho ela um eixo de vida, a gente tem que ter serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar. Então, muitas coisas a gente pode modificar. Eu vejo hoje, por exemplo, esses dias, as pessoas têm brigas muito acirradas por política. Briga mesmo. Porque esse é ladrão, porque esse é mais ladrão, porque esse é menos ladrão, porque esse é bom, porque esse não é bom. Veja que é engraçado que a briga política, eu vejo muita gente argumentando
que ficar numa briga política que normalmente a gente tem ouvido é sempre assim, tem que desacreditar alguém. Não se sabe falar acreditando um, só sabe se falar se for acreditando um, desacreditando outro. Não é assim? E normalmente são pessoas que, independentemente do cargo que ocupem, são pessoas e que não estão próximas a nós. Não é assim? Que nosso juízo, muitas vezes, ele serve para quê? Só para aumentar a discórdia, porque resolver nada não resolve. Resolve? Não é interessante? É o costume. Não, mas é porque eu tenho que falar, porque é a política do meu país, porque é não sei o que. Eu disse, olha, para pensar e se identificar. O que é isso, se identificar? Saber quem você é, qual é o seu papel no mundo, qual é o seu lugar, e naquela situação, o que é que você tem governabilidade. Você vai poder mudar alguma coisa com aquilo ali? Se você achar que pode, continue. Mas se você perceber que é só falar por falar, que nesse falar tem um desacreditar o outro, talvez esteja contrariando o que está dizendo aqui nesse evangelho. Renato, mas eu não quero saber de evangelho não. A questão é, acredito que todos nós estamos aqui na vida para sabermos qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Cumprimos o nosso papel. Ninguém quer fazer uma coisa por fazer, quer? Então a gente faz porque a gente quer deixar alguma mensagem geralmente positiva. A gente quer viver bem. Só que o universo, ele é um espelho. Guarde isso, o universo ele é um espelho. Tudo que eu mando para ele, ele manda de volta. Se eu mando o que é bom, o bem vem para mim. Se eu mando coisas negativas, elas voltam para mim. É tão interessante, isso é tão, parece longe, mas é tão perto. Pense, quem está criticando por criticar, e eu estou colocando uma coisa bem longe aqui, porque eu acredito que ninguém aqui é político, a nível de ter uma governabilidade sobre a presidência, posso estar até enganado, mas acredito que a maioria aqui, no mínimo, a grande maioria não tem. Mas vocês devem estar acompanhando muito essas brigas, não é isso? Briga por briga. Passa mensagem que é só de ataque, de humilhação, de chacota. E o que é que isso produz? Quem manda ataque, humilhação e chacota, e só produz o quê? Ataque, humilhação e chacota. Não produz outra coisa, produz o quê? Não produz. Mas é interessante para a gente sentir isso mais de perto. Quando a gente fica fazendo isso, a gente está numa recaída emocional, a gente nem percebe, mas existe um processo dentro da mente da gente. O que é um processo? É um conjunto de atos encadeados para chegar a um fim. Quando a gente tem essa mania de ficar falando dos outros e criticando os outros para derrubar os outros, a gente demonstrou, por exemplo, isso no presidente, mas a gente fala do companheiro da gente, a gente fala da mãe, do pai, do irmão, a gente fala até mal da gente mesmo. É um processo de conflito dentro da cabeça da gente. Pode ver, quem manda conflito, recebe conflito. Não tenha dúvida que quem está em conflito não está em conflito só com o político A ou B. Está com conflito com quem? Consigo mesmo. Está com conflito com o mundo. E logicamente que se o conflito é nosso,
a nossa vida se torna um conflito, porque quem planta vento só pode colher o quê? Tempestade. Como dizia o André Luiz, não se pode pedir uvas ao espinheiro, ou seja, se você plantou espinho, como é que você vai colher uva? Não vai. Sempre tem uma história, né, que eu gosto de falar, que é um processo. O que é isso? Esse processo é um conjunto encadeado de atos e vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E isso está dentro da gente. A gente é cheio de processos. Pode ver, por exemplo, você deve se identificar, às vezes, hoje é domingo. Aí segunda-feira e amanhã começa a trabalhar. Você já está lembrando de um monte de coisa de trabalho. Aí é normal, todo domingo você lembra de coisas de trabalho e começa a ficar ansioso ou ansiosa. É um processo. Aí o domingo já fica assim, sabe? Aí a hora quer extravasar, hora quer descansar, hora está ansioso, hora está com medo, não é isso? Da segunda-feira. Isso é um processo. Pode ver, sempre se repete o mesmo processo. E eu lembro da história que um rapaz vinha lá na rua e pisou no rabo de um cachorro. E o cachorro reagiu e mordeu o cara. E ele deu um chute. Aquele chute mesmo, ele era um cachorrinho, não era um pitbull não, era um cachorrinho assim, um pé durozinho, sabe? Rabinho fino aqui do Ceará. Ele deu um chutão no bichinho, aí o bichinho foi, saiu, não podia revidar contra ele. Só que o cachorrinho também saiu com raiva. E mordeu uma pessoa. Outra. E essa pessoa chegou na farmácia. E o atendente estava atendendo outras pessoas e tinha fila, tinha que pegar uma senha. Como ela estava com raiva, ela brigou com o atendente. Por causa da confusão, o gerente veio e atendeu, mas depois despediu o atendente. Como uma forma de mostrar que aquela raiva, ele estava dando uma resposta à raiva da cliente, ele despediu o atendente. E o atendente foi embora para casa com raiva. E ele era um filho único de uma mãe que só tinha ele. Ele não tinha nem... a mãe dele não convivia com o pai dele. E ela zelava demais aquele menino. Então ele chegava em casa, ela já deixava as coisinhas dele tudo organizadinha, para ele chegar, tomar banho, para ele chegar do trabalho e jantar. Nesse dia ele foi jantar, ele tinha um tempo, ela já sabia. Quando ele sentou na mesa para jantar, ele levou mais tempo tomando banho, porque ele estava com a cabeça quente. Quando ele sentou, ela já tinha botado o prato com a sopinha dele. Quando ele botou a sopa na boca, veja, estava fria. Era um tempo bem organizado, né? Só que nesse dia ele demorou mais. Ele tinha se despedido, ela não sabia. E aí quando ele botou a sopa na boca que estava fria, ele bateu na mesa e virou a tigela de sopa. E, como a gente diz aqui no Ceará, esculhambou a mãe. Uma sopa velha ruim, fria. Quem já viu o filho fazer isso? Reclamar da comida assim bem grosseiro? Ninguém. Quem já viu? Existe, né? Aí quando ele jogou a sopa e a senhora isso, aquilo outro, aí ela olhou para ele em silêncio. O que ele estava esperando? Que ela reagisse, né? Porque até agora tudo é a reação, desde o cara que pisou no rabo do cachorro. Ele estava esperando. Ela deixou ele dizer o que ele quis
E ao final, ela olhou para ele e disse: filho, desculpe, eu pensei que você ia sair mais rápido do banho, mas eu quero dizer que eu amo você. E aí? Ele olhou para ela, não viu uma cara de crítica, não viu uma cara de raiva, não viu uma cara de julgamento. Ela falou sinceramente, de coração aberto: filho, desculpa, eu te amo. E aí ele parou e olhou para ele mesmo. E não sabia o que fizesse, como é que ele diz aqui no Ceará, onde é que ele botasse a cara. E a questão é, uma coisa era certa: a linha de ódio não continuou, porque a partir dali, a probabilidade dele mesmo ter ido limpar a mesa e ter colocado a cabeça no lugar foi importante. O que aconteceu com ela? Ela cortou o processo do ódio. Ela cortou o processo animalesco de reação. Ela agiu, é diferente. Agir de reagir. Reagir é isso, pisa no pé, esculhamba. Uma pessoa freia, tem até agora um adesivo assim: eu freio para animais, não tem, né? A pessoa freia, o outro bate atrás e esculhamba. Mesmo dizendo o código de trânsito que tem que ter uma distância X entre um carro e outro, tem um nível de velocidade, mas esculhamba, e se duvidar, se a pessoa segurar, mata ou bate. Quem está com esse processo, e a gente não raro está com ele, está em conflito profundo, está julgando todo mundo, está com a metralhadora ligada, atirando para todo mundo e continuando com esse processo, que não vai só para o presidente, para o prefeito, vai para a mãe, vai para todo mundo. É um processo de atirar nos outros. Se acostuma. É como quem já teve apelido chato, aquela história do Moção, não tem a pegadinha do Moção? Ele sabe, já sabe que tem certa pessoa que, se disser determinado apelido, ela perde o eixo e se descontrola. É um processo. Ai, por que me chamou disso? Você é. Veja quem diz isso para as crianças, mas o Moção pega gente acima de 30 anos de idade. Ou seja, continua sendo criança. Está vendo como o universo devolve? Ah, mas eu posso criticar qualquer um a qualquer hora, principalmente quem não está me vendo. É, mas o processo de criticar e de atirar e querer derrubar os outros, ele é um processo que você está com ele dentro de você e não consegue fugir dele. Se você faz com um, vai fazer com o outro. Roubou uma galinha, qual é a diferença de roubar o galinheiro? Faz um cesto, faz um centro. Por que não faz? É o mesmo processo. Por isso que a gente falou no evangelho passado que quem ama, ama, não precisa de complemento não. Quem está bem, está bem. Quem está ferido, fere. Então qual é a solução, Renato? Se cure primeiro. A primeira coisa é olhar para si, se identificar, saber quem é, se curar, porque quem está ferido fere. Ninguém é capaz de dar amor a ninguém se a pessoa não se amar. É? Porque você não acredita. Acredita? Eu vi uma reportagem, e não
falando da pessoa em si, mas eu vi uma reportagem uma época da Xuxa. Ela falava da dificuldade dela de ter relacionamentos e que o grande relacionamento dela tinha sido com Ayrton Senna, e quando ela falava isso, ela dizia assim, eu tinha um avião, ele tinha um avião maior do que o meu. Por que ela disse que era difícil ela se relacionar? Porque ela achava que qualquer homem que fosse se relacionar com ela, ia querer estar com ela para se aproveitar materialmente do que ela tinha. Tá vendo? Será? Não sei. E por que não deu certo com o outro? Ela mesmo disse que se arrepende porque com ele também teve problema. Porque quem está ferido, fere. É um processo de apego, de crítica limpa para derrubar os outros, de uma metralhadora, só que essa é a metralhadora que eu estou atirando em todo mundo, uma hora eu estou sozinho, não tem quem atirar, eu estou tão acostumado a querer destruir, que eu viro a metralhadora para mim e me destruo. O que é a depressão? Se não é uma pessoa com uma autoestima lá embaixo, se criticando, protelando, que não consegue levantar, é a metralhadora dela, mas antes dela, ela já estava atirando em todo mundo. A vida, você olha aquela pessoa que ela julga todo mundo e ela critica e ataca e condena, é amarga. Desse, olha como aquela fulana é amarga, né? Isso não quer nem ela perto de mim, quer energia. Uma hora você vai ver ela, ou não vai ver, mas ela vai estar metralhada por ela mesma. É um processo. Tá vendo? Ó? O Evangelho está ensinando a gente a viver como a gente quer, como é? Bem. Mas para a gente viver bem, a gente não precisa de muito. A gente precisa estar com a gente mesmo bem, se entender, se curar, para poder disseminar o que é bom. Se cure. É como um apelido, a pessoa pode chamar do que quiser. Engraçado, né? Tem gente que não pega apelido e tem gente que pega, você não fala isso, né? Eu, por exemplo, tentaram muitas vezes. Quando eu fiz capoeira, a gente tinha que ser batizado, tinha que ter um nome. Nem o da capoeira pegava em mim. Ah, você vai ter outras fragilidades. Claro, claro. Com certeza. Mas aquilo ali, eu não me identificava. Ah, você é assim, assim, assim. Ah, é, beleza. Antigamente, né, nos 80, tinha esse negócio de falar da mãe, né? Era a sua mãe, não sabe nem quem é minha mãe, mano. Nem tua mãe, nem minha mãe te conhece. É a Ave Maria, falar da mãe era a P certa. Eu não tenho nada com isso. Aí o outro chega e diz, não, mas se você não fizer, o homem tal vai fazer isso, vai destruir aquilo. Meu filho, quem manda no mundo é Deus. Eu não posso governar a vida de seu ninguém, mas as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha mente, as minhas ações, eu posso. E eu posso escolher hoje não julgar para querer derrubar ninguém. Eu posso escolher hoje olhar para a vida dos outros como um espelho para a minha vida, para dizer, bom, a pessoa faz isso, viva e deixe viver, eu não tenho nada a ver com a vida dela, mas isso aqui que ela faz, eu digo para mim mesmo, eu não quero que isso aconteça na minha vida, e aí eu não faço, ou eu me esforço para vencer as minhas imperfeições, para não fazer. Isso está na minha governabilidade, nada mais está na minha governabilidade, nada mais. Ah, mas no passado, que seja o passado passado, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada, já passou. O que eu posso fazer com o passado é dizer, foi assim porque tinha de ser assim. Fiz isso porque não sou perfeito. Tem coisas que eu fiz que eu não me orgulho, mas hoje, quando eu digo, me julgo, não me condeno, me analiso e digo, isso aqui eu fiz,
e não me orgulho disso, hoje eu não repito. Hoje eu estou dizendo, levanto, e nesse sentido aí eu não faço mais. Isso não me pertence mais. Ao menos por hoje, nessas 24 horas. Como tem a oração, a prece das 24 horas. Prometo, só por hoje, que eu não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Só por hoje, só hoje. Ah, vai ter não sei o que quinta-feira. Bom, hoje é domingo. Não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Só por hoje. Não vou resolver, vou? Não. Então, essa é a parte que eu posso. É a parte que está comigo agora. Qual é? Ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Evitar o medo e a ansiedade trabalhando por dia. Vá devagar. Mas não pare nunca. Sem pressa e sem pausa. Continue, vai dar certo. Tenha paciência. Mas o outro isso, o outro aquilo, meu amigo. De novo, existe um poder superior a nós. Como dizia o Beato Salu naquela novela Roque Santeiro. Mais fortes são os poderes de Deus. Não tenha dúvida. Tem uma história que o Divaldo Pereira Franco fala que de João Custódio Machado, que era um deficiente que cuidava, pedia doações e ajudava vários outros deficientes. E tinha um rapaz que era acamado, ele era tetraplégico. Ele levou uma queda e ele só mexia o rosto, nem a cabeça ele não mexia. O corpo dele era todo paralisado. E o João Custódio levava, ele era lá como indigente num hospital, que não tinha família, lá em Tupaciguara. E o João perguntou qual foi a história dele. Ele contou para o Divaldo, ele disse, olha, eu era um matador. Eu tinha uma história já longa como matador. E eu era assim, eu recebia a metade do pagamento, e a outra metade, aí eu já pegava a raiva da pessoa, eu ia para lá, aprender quem ela era, ficava na cidade estudando os passos da pessoa, e a outra metade eu recebia quando eu entregava a notícia do jornal que a pessoa tinha morrido. Aí disse que foi para lá, para Tupaciguara, querer matar um determinado fazendeiro, contratado para isso. Aí ficou estudando os passos dele, de noite ele ficava nas tocaias, né, olhando nas porteiras da fazenda. Em Minas era uma época de chuva, quando chove muito dá um lodo assim, né, tem aquele lodo que dá nas pedras. E um dia ele estava lá já prestes a matar o fazendeiro. Ele pisou num lodo, numa pedra, escorregou. No interior de Minas, em alguns lugares, é igual aqui, cheio de pedra, né, no chão, cheio de pedrinha, né, e pedras grandes. Quando ele escorregou numa pedra de lodo, quando ele bateu a cabeça, caiu assim, ó, reto. Bateu a cabeça bem a coluna numa pedra, uma ponta de pedra, e ele lá ficou. Até que encontraram ele, tetraplégico. Nunca mais se mexeu. Eu me perguntou a ele o que é que mais incomodava ele. Ele disse, é quando chega uma mosca. Você imagina aí, viu, menino? Ele está deitadinho aqui, vem uma mosca e ele não pode nem fazer assim, ó. Não mexia nada. Por que eu gosto dessa história nesse ponto? Para você ver, ó, como diz lá no Salmo 90, algumas Bíblias do Salmo 91, aquele que habita sobre a proteção do Onipotente, na sombra descansará, não temerá a seta que voa. Quer dizer, a bala perdida, uma seta que vem. Esse cara, o fazendeiro nem sabia que ele estava lá para matar ele, né? E ele achava que matava qualquer um, mas Deus não quis
nem quis que o fazendeiro fosse morto e nem quis que ele continuasse. E ele ficou daquele jeito. É isso que eu estou falando. Sempre tem o sol e a sombra. Sempre. Ai, se for o fulano, o mundo vai se acabar. Só existe um absoluto. Quem é? É Deus. Só existe esse. Entrego, como dizia o Hermógenes. Confio, aceito e agradeço. Meu Deus, entrego a minha vida e as minhas vontades nas tuas mãos. Pai, toma conta da minha vida. Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha. Pai, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Pai, me dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Me dá coragem para mudar o que eu não posso, o que eu posso, aliás. E me dá sabedoria para saber a diferença. Deixa que eu viva e deixa os outros viverem. Deixa que eu deixe o passado no passado. Deixa que hoje, se eu plantei espinhos, de hoje em diante eu abra algum lugarzinho e comece a plantar flores na minha vida. Que eu plante alimento. Que o meu alimento alimente, não só a mim. Que eu possa ser hoje melhor do que eu fui ontem. E que amanhã, consequentemente, eu seja melhor do que hoje. Que eu seja melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Que eu viva um dia por vez, devagar, mas sem parar, Senhor. Mas eu não posso. Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar o remédio pela pessoa. Eu não posso. E só criticar não vai ajudar. Eu tenho que saber realmente o tempo. Se as minhas palavras, medir as palavras. Como dizia o Emmanuel, existe o sim e existe o não. O sim nem sempre precisa ser um mel. E o não necessariamente precisa ser um fel, mas ele precisa ser dito às vezes. Eu tenho que saber o momento. Como é que eu vou saber o timing, o momento das coisas? Se eu souber quem eu sou, se eu procurar todo dia saber quem eu sou, qual é o meu lugar, qual é a governabilidade que eu tenho, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. Mas, de novo, eu não posso viver a vida de ninguém. Eu tento pensar isso nesse processo na minha cabeça e tento colocar isso em prática. Assim nós conversamos naquele dia sobre o DJ Ives aqui, sobre o João de Deus. Pode ser quem for, meu amigo, é um ser humano, qualquer um. Quando vê o erro no outro, vê o que se pode fazer e o que não pode, e principalmente olhar para a vida do outro que se apresenta para nós como um espelho. Espelho pode dizer, isso eu não quero na minha vida, isso eu não quero, e não faça. Ou, isso aqui eu já fiz, mas eu não quero mais, então faça o que você quer agora. Olha, eu já pratiquei o ato A, B, C e D, não estou conseguindo, eu digo que não vou fazer quando eu vejo, eu faço, pois procure ajuda. Tem problema com relacionamento? Procure o CODA, o Codependentes Anônimos. Lá você vai encontrar experiências, força, esperança de pessoas que têm problema com relacionamento. Tem problema com emoção, medo, ansiedade, procura Neuróticos Anônimos. Tem aqui, vizinha a igreja do Otávio Bonfim, não é de religião A ou B, basta acreditar no poder superior. Procure, porque se você não consegue sair só, procure ajuda, vem para o centro, é uma parte do tratamento, mas a prática precisa de uma construção. O Emmanuel fala isso. Serenidade a gente constrói na prática. Não adianta, como dizia o Lahiri Mahasaya, lá do Yogananda, se você não chamar Deus para você no verão, que é o tempo bom, no inverno você não vai chamar não vai, no tempo ruim você não vai, você não tem costume. Ele não vem, não é porque você
Deus está botando banca para você, não é porque você não chama Ele com fé. Quem convive com Deus, está com Deus todo dia, mas quem afasta, não, convide todo dia, converse com Ele, dê bom dia, dê boa tarde, convide Ele no tempo bom, convide no tempo ruim, no tempo bom agradeça, no tempo ruim peça ajuda, mas só Deus, se você não fizer a sua parte, só Deus, fica um rastro de lição, porque Deus pode tudo, pode, mas você tem que usar o seu livre arbítrio. A finalidade da vida é a gente crescer. Como é que Deus vai tomar a frente? Ele te ama e como é que Ele vai tomar a tua frente? Tirar a tua oportunidade de crescer? Porque a dor ensina a gemer. A dor é o sinal de que você talvez não esteja no caminho certo. Aí Ele vai tirar toda dor? Não vai. Dor, velhice, doença e morte são 4 verdades verdadeiras mesmo da vida, é a realidade. Nós que aqui estamos por vós esperamos, não tenha dúvida. Pode se esticar do jeito que for, um dia a beleza da velhice chega. Pode fazer o exercício que for, um dia a maturidade física da velhice chega. Pode se cuidar do jeito que for, um dia a doença chega, um dia a solidão chega, um dia as pessoas que você mais ama vão embora. É fato, ou vai porque cresce e vai viver a vida, ou vai porque parte na frente, ou vai porque está vivo com Alzheimer, não sabe nem quem você é. O amor da sua vida, seu marido está lhe chamando de mãe tomando a benção. Ou não tem isso? Então a gente tem que saber conviver com isso e ver nisso aspectos brilhantes da vida que nos ensina, porque o espírito é imortal. Isso tudo passa, é só uma passagem. O que vai ficar é o aprendizado. Quanto mais maturidade a gente tiver, menos a gente vai sofrer. Porque a gente vai entender. E mais capaz a gente vai ser de entregar, confiar, aceitar e acreditar. Esse é o ponto. Por isso, nesse evangelho, não julgueis a fim que não sejais julgados, a grande lição é essa. Esse processo destrutivo para com o outro é um processo que vai lhe destruir, que já está lhe destruindo. Não faça isso. O evangelho está te dando uma palavra de carinho, não está te dando uma condenação, está dizendo, acaba com isso. Você nem percebe mais, do jeito que você fala de todo mundo, uma hora você fala de você. Você condena todo mundo, uma hora você condena você. Você nem sabe, porque isso só vai se revelar para você quando você estiver triste, com medo, ansioso, fazendo um monte de coisa no mundo e nada presta, nada tem graça. Você vai ver. Você vá a cada dia fazendo sua parte. Isso eu acho bonito. Aqui, concluindo, quando Cristo vem essa situação da mulher que tinha sido adúltera, que era para ser apedrejada, lapidada, Jesus só fez sentar e começou a escrever no chão. E quando ele pergunta, cadê os homens que estavam te condenando? Ela diz, não estão mais aqui, foram embora. Ele olha para ela e diz o quê? Eu também não te condeno. O que Jesus está dizendo? Eu sou perfeito? Ele está dizendo, eu falei, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. O que ele disse? Eu também não te condeno. Não posso. Outras passagens do Evangelho você já deve ter visto. Um dia um homem disse, Jesus, disse assim, bom mestre. Ele disse, epa, bom é Deus. Quem já viu essa passagem do Evangelho? Ele disse, bom é Deus. Ele não diz? Bom é Deus. Para você ver. E era Jesus, o melhor exemplo que Deus pôde mandar para nós de evolução. E a gente fica com a língua ferina, pensando que só afere quem a gente condena.
esquecendo que aquilo volta para nós sempre. Então, que nós possamos ter uma semana de muita reflexão e ação. Que a gente possa, dentro das nossas limitações, mesmo que devagar, ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Só isso. Sem pressa e sem pausa. Prestemos atenção às nossas emoções. Olhemos para o que nós podemos fazer. Modifiquemos a nós mesmos, que a vida nos ajuda. É a lei do progresso. Boa semana, muita paz. Agora vai continuar aí com o pessoal, o Marcos, a Ana, com as canções de harmonização. Obrigado. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua mão, a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes, passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos, cura, Senhor, cura todos os doentes, coloca a tua luz sobre eles, em todas as casas, onde tiver os doentes, aqueles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura a síndrome do pânico, cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. Tantas lembranças Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhai, Deus, Senhor, olhai por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão no UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso ir, que assim seja.